Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Uma alegria estarmos juntos novamente para a mensagem da noite. E a mensagem que nos compete fazer é extraída do livro Palavras de Vida Eterna, a lição número 88, que fala sobre vasos de barro. Tá? Então, uma grande alegria estarmos juntos. Vamos começar o trabalho iniciando com a prece. Então pedimos que fechem os olhos e que tragam à sua frente a figura sempre serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre maior. Ele que veio nos trazer um tesouro. Tesouro para que todos nós pudéssemos, ao buscá-lo, enriquecer-nos. Enriquecer-nos nas qualidades do coração, da alma. E é isso que precisamos fazer. Buscar uma compreensão cada vez maior, que possa nos permitir uma caminhada cada vez mais reta. Então agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, por tudo aquilo que ele faz por nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, dentro daquilo que foi orientado pela casa, Palavras de Vida Eterna, o livro, lição 88, Vasos de Barro, e que se reporta a um trecho de Paulo de Tarso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que ele diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que na sublimidade, na evolução, tornando-se cada vez mais especial, mais lindo, mais puro, seja da virtude de Deus, essa sublimidade, e não de nós. Então, ele diz assim: não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Nada de parar. Vamos transmitir os dons do Evangelho. Todos nós temos condições de fazer isso. Basta que queiramos e que nos dediquemos, nos aprofundemos nesse Evangelho. Ele diz assim, Paulo: se caíste, levanta-te e estende as mãos construindo o melhor. Ou seja, todo mundo vai cair, e já cai e continuará caindo. Então levanta e estende a mão, vai ajudando. Levante e segue fazendo melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Sair do erro para fazer um melhor. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Nada de desistir. Está doente? Tá. Vai seguindo, vai em frente. Um grande exemplo, um maravilhoso exemplo, era o Chico, né? No meio daquelas dificuldades que ele tinha, naquela doença, ele não parava não. Né? Certa feita ele fala para Emmanuel: Emmanuel, eu estou com um problema na vista, como que eu vou até a casa da prece? Emmanuel diz: você não tem duas? Ué, vai com a outra. Então, se estamos doentes, vamos fazer uma força, vamos encontrar uma resistência em nós e seguir adiante. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Nós vemos exemplos maravilhosos, né? Madre Teresa de Calcutá, uma. Será que ela nunca se cansava? Parecia que não, né? Estava sempre trabalhando. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Então, nada de ficar amargando aquilo que te fizeram. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, esquece toda ofensa e auxilia sem mágoa. Faça sempre o melhor. Continua Emmanuel. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa.
Então ele está dizendo que nós temos esse tesouro maravilhoso, que é o do conhecimento, de buscar entender cada vez mais, e transportamos ainda da maneira que nós podemos. Ainda somos frágeis, vasos de barro. Então ele diz: transporte essa beleza que você já conquistou, que você está transportando em vasos de barro, para que a excelência da virtude, para que o crescimento da virtude em nós, em razão daquilo que vamos amealhando ao longo dessa busca, ele resplandeça por luz de Deus e não por luz nossa. Por luz nossa seria a nossa vaidade. Eu queria dizer que eu cresci porque eu sou uma. Não. Deus. É Deus que nos mostra a luz. É em Deus que nós vamos buscar esse entendimento. Então é muito bonito isso. Está narrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, portanto, de Paulo de Tarso, que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que na sublimidade, no crescimento, na pureza que ele vai buscando, seja da virtude de Deus, e não minha, não nossa. Tá? Como é do capítulo 4 ao versículo 7, eu achei interessante nós analisarmos na carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Portanto, abrange o versículo 7, que foi esse que nós acabamos de ver pela orientação de Emmanuel. Então, vamos acompanhar a observação que Paulo faz em todos esses versículos, inclusive no versículo 7. Combinado? Vamos lá. Versículo 1, ele diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ministério. Ministério é esse trabalho na divulgação da Boa Nova, na divulgação do Evangelho. É um ministério, é um trabalho nosso, sem sombra de dúvida. E é uma tarefa com consentimento que nós temos que ter, com o sentimento de gratidão, não de sacrifício. Muitas vezes a pessoa diz: eu tenho que trabalhar, eu tenho que divulgar a Boa Nova. Como isso cansa. Não, não pode. Não pode. Nós temos que ter o sentimento de gratidão. Obrigado porque eu tenho essa possibilidade. Obrigado porque eu já estou buscando esse entendimento. Já estou encontrando essa explicação tão linda para o meu coração. Então sou grato. Mas muita gente, mas é um sacrifício enorme, eu ter que divulgar, eu ter que sair, é porque ainda não compreendeu. É porque ainda não se entregou de uma forma decidida na distribuição desse evangelho, né? Então nós temos esse ministério. A gratidão a Deus por nos ter permitido isso e não aquele sentimento de ufa, como é cansativo, como eu faço tanto. Faz nada. Você faz aquilo que precisa fazer. Tomara que ainda esteja fazendo, né? Gratidão. Gratidão a Deus é uma gratidão que desperta uma responsabilidade maior, que é um aprendizado maior. Porque quando distribuímos o evangelho, nós não sabemos tudo, não. Nem vivemos tudo, estamos longe disso. Então, se eu distribuo aquilo que eu já comecei a compreender e o faço com sentimento de gratidão, eu vou estar cada vez aprendendo mais, me envolvendo cada vez mais. Então, segundo a orientação de Paulo, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 4, ele diz: não cabe, portanto, o desfalecimento, o desânimo. Eu estou tão cansado, eu vou parar. Vou parar. Então é meio complicado esse parar, né? Se eu tenho o compromisso de distribuir, eu tenho que levar adiante. Imagine Jesus há 2000 anos, no meio de tudo aquilo que ele passou, as agressões, as incompreensões, as perseguições, tudo aquilo que Jesus passou. Imagina se ele dissesse: pessoal, cansei, vou parar. Não daria, né? A gente teria ficado sem o Evangelho. Vamos para o versículo 2? Vamos lá. Diz assim:
Paulo de Tarso. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultavam. Isso é no passado, antes. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, o entendimento, essa busca, quero conhecer mais, quero compreender mais essa mensagem. Então, esse entendimento é que nos faz fugir das coisas que nos envergonham. Ah, tem gente que falar de Jesus, nossa, que vergonha eu falar de Jesus. As pessoas sabendo que eu sou espírita, que eu carrego comigo o evangelho, que trabalho, que divulgo. Ah, o mundo vê meio atravessado, né? Boa parte do mundo. Porque muita gente ainda pensa de uma forma tão esquisita. São as pessoas que olham com os olhos daqui, da terra. Normalmente falam assim: e essa pessoa se dedicou a isso? Coitada, está perdendo tempo. Se ela se dedicasse a coisas melhores, maiores, estaria rica. É assim que muita gente vê, né? Então, o entendimento nos faz fugir das coisas que nos envergonham, nos faz fugir da má conduta, porque eu me policio mais, a quem mais é dado, mais é cobrado, falou Jesus, e vou buscando a correção no ensinamento à luz do Cristo. Então não tem melhor norte, não tem melhor bússola do que o ensinamento de Jesus, para que eu possa estar no caminho certo e espalhando a verdade. Olha, Paulo de Tarso, hein? Então estamos buscando um entendimento cada vez maior. Lembram-se na leitura Palavras de Vida Eterna, que nós fizemos no início, ele falava de um tesouro que estava em potes de barro. Nós vamos chegar lá, tá? No versículo 3, Paulo diz assim: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então, há aqueles para os quais o evangelho é letra morta. Então ele diz: se ainda o nosso evangelho está encoberto em mim, eu está esquecido, eu não me aprofundo, eu não penso mais, eu não reflito mais, eu não quero compreender mais, não raciocino sobre ele. Para os que se perdem, ele está encoberto mesmo. Então, eu não vou encontrar o evangelho, o ensinamento dele, se eu fizer as coisas de qualquer jeito, né? Ah, eu já li uma vez aí o Evangelho, então está tudo bem. Não, isso nós temos que estudar sempre. E não é só leitura. O importante é raciocinar, é conjugar as coisas com outros ensinamentos, é raciocinar, é ver a lógica do ensino de Jesus. Jesus nos deixou um roteiro, mas eu não posso ficar restrito a uma frase, a letra que mata, e não vou buscar o espírito que vivifica, o sentido das coisas. Então, para entender o sentido, ou seja, ir além daquela letra, daquele parágrafo, eu vou buscar o sentido. Eu tenho que estar buscando cada vez mais entendimentos, me enriquecer em sabedoria, para quando eu ler aquela frase, eu entender tanta coisa. Uma simples frase. Então, tenho que fazer despertar em mim esse evangelho. Não é só ler, não é decorar, né? Muitos acham que, tem lá o evangelho, capítulo tal, versículo tal, ele disse isso, mas o que significa? Tem que entender, tem que compreender, tem que buscar esse sentido, né? E para muitos, aqui na Terra, às vezes, eu vou seguir Jesus, eu vou falar de Jesus. De repente eu fico com o evangelho encoberto, ou seja, preso, morto aqui dentro, porque eu tenho medo de ser alvo de crítica, alvo de chacota, né? Eu não estou preocupado nada com isso. Isso é problema do outro, não de mim, tá? Vamos para o versículo 4. Vamos lá, pessoal. Nos quais
o Deus deste século, ele diz Deus com letra minúscula, tá? Emmanuel coloca letra minúscula, ou seja, não é o Pai. Nos quais o Deus deste século cegou os entendidos ou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória do Cristo, que é a imagem de Deus com D maiúsculo. Então, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Como que é hoje? O Deus, ele falava do século I, Paulo, né? E Emmanuel está falando de hoje, o Deus deste século. Mas que século? Que Deus? Vamos parar e pensar. Quantos deuses existem? Com D maiúsculo, só um, que é o Pai. Mas com D minúsculo, está lá no nosso Evangelho. Não se pode servir a Deus de cima e a Mamon, os deuses de baixo, os interesses do mundo, a riqueza, os prazeres, tudo isso aí, que nós transformamos em deuses. Então, ele diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, quem já não acreditava em Deus, não se interessava, não buscava, o Deus daqui faz cegar rapidinho. Porque se o Deus é o dinheiro, para essas pessoas que são incrédulas, ele tem que sair para ganhar dinheiro. E muitas vezes ganhar dinheiro de que forma? Não importa, de qualquer jeito. Trabalhando, roubando, matando, não sei. Aí está dentro de cada um, né? E aí ele continua ainda. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, esses deuses que estão aí estão servindo para nos desviar do verdadeiro ensinamento, do evangelho. O Deus da terra, então, que é Mamon, né? No nosso evangelho está mencionado como Mamon, ele cega ainda mais aquele que praticamente já não enxergava nada. Ele acaba de cegar. E assim, o evangelho nem é percebido por eles. Não tem o menor interesse. O evangelho é letra morta. Quantos? Tenho certeza que vocês, queridos amigos do Antônio de Oliveira, devem conhecer pessoas assim, né? Quando você se aproxima e vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar do Evangelho, a pessoa te olha, né, com desprezo, sem interesse algum, virando as costas. Isso aí é para pessoa que frequenta a igreja. Então, para muitos é assim. E os deuses da terra é que acabam cegando também, acabando de cegar pessoas assim. Tantos interesses, o mundo seduzindo, televisão, tudo, tudo. Rigorosamente tudo que está nesse mundo acaba nos cegando. Vamos continuar? Versículo 5, pessoal. Por que não nos pregamos a nós mesmos? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Né? Nós não falamos por nós falamos por Jesus. Temos que falar por Jesus. Por nós mesmos, muitas vezes estamos sem grande conhecimento, não nos aprofundamos. Então nós temos que pregar a mensagem de Jesus. Mas pregar a mensagem de Jesus, somos servos de Jesus. Nós queremos ser discípulos de Jesus. Mas o discípulo busca observar o que o mestre fala, entender a lição, compreender a lição, para que no momento da prova a gente possa passar de ano. Queremos ser muitas vezes discípulos de Jesus, mas não queremos muito envolvimento. Nós vemos quantos irmãos em tantas religiões que estão tão apegados à figura de Jesus, à figura. Estão tão vinculados à figura do mestre, mas estão tão desvinculados da matéria que esse mestre ensina. Então, no final dessa caminhada, dessa encarnação, esses irmãos que estão presos à figura
de Jesus, aquele rosto bonito, né? Naqueles quadros, pintado nas capelas, tão bonito, sem sombra de dúvida, que merece todo o nosso respeito. Mas muitas pessoas estão vinculadas ao professor, aquela figura, e quando se pergunta o que é que ele ensinou, qual foi a matéria, me fale aí dos ensinamentos. Ah, não lembro, não prestei muita atenção. E aí, como é que faz? Ele, discípulo de um mestre, sem conhecer a lição do mestre? Impossível, né? Por isso que Jesus diz: cego que conduz cego, caem os dois no abismo. Como vou querer conduzir alguém dentro do Evangelho de Jesus se eu não me aprofundo? Eu sou cego querendo conduzir outro cego? Não dá, né? Aí é meio complicado. Então, somos servos de Jesus, não senhores. Como servo, eu tenho que olhar a lição, eu tenho que observar os exemplos e tenho que procurar fazer tal qual ele fez. Está longe para mim ainda? Está tão distante. Mas eu tenho que procurar fazer. Procurar, sim. Conseguir fazer? Não, aí está tão distante, mas vou procurar fazer. Vou me esforçar ao máximo. Vamos continuar? Versículo 6, ele diz assim: porque Deus, com D maiúsculo, que é o Pai, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, sempre despertaremos em algum momento. Todo mundo, rigorosamente todo mundo. Não escapa ninguém, né? Então, por isso que ele diz que das trevas vai resplandecer a luz. Quantos estão em trevas hoje? Nós vamos dizer: ah, esse irmão está perdido. Ele não vai aprender nunca. Não vai crescer. Não vai se iluminar. Não vai se tornar uma pessoa boa. Vai. Todo mundo vai. Vai despertar em algum momento. E Deus nos promete sempre, sempre o caminho para a luz. A gente é que dá umas bobeadas no caminho, pega um atalho, depois tem que voltar porque o atalho não levou a nada, mas que ele promete a luz, sim. E quem tem que tomar o caminho, a direção, somos nós, não ele. Ele diz: olha, na frente tem luz, vai buscar, meu, vai procurar. E o progresso? O progresso não para nunca em nós, está latente aqui dentro. Nós sempre procuraremos a luz, né? Em, em cada momento e em todos os corações, não é só no meu, só no seu, todos nós, porque é a rota certa. Essa rota vem pelo conhecimento da mensagem de Jesus. É a grande bússola que nos leva na direção do Pai. Chegamos agora no versículo 7, que é aquele do livro que estamos tratando, Palavras de Vida Eterna. Versículo 7, que nós já lemos no início, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse ensinamento, essa mensagem, esse tesouro em vaso de barro. Por quê? Porque somos frágeis. É um tesouro tão bonito que nós temos que ter cuidado para que esse vaso, que ainda é tão fraco, não se rompa e que eu perca esse ensinamento, esse tesouro tão lindo que está aqui no meu coração, que eu tenho que fazer crescer sempre. Como nós ainda titubeamos, chacoalhamos o jarro, colocamos na ponta da mesa, alguém chuta o vaso, ou seja, eu tenho o tesouro, mas não cuido dele, fujo, não me interesso. Olha quanta coisa, né? Estamos em crescimento. Esse tesouro, que é o tesouro do conhecimento, para nós, então, na condição em que estamos hoje, na fragilidade nossa, é como se tivéssemos colocado esse tesouro tão bonito, esse evangelho tão bonito, dentro de um vaso de barro. Então precisamos ter cuidado para que esse vaso não se rompa. Vai ficando cada vez mais forte. Quanto mais compreendermos essa mensagem, esse evangelho, essa verdade irá se tornando cada vez mais uma construção feita sobre pedra
e não sobre areia. De repente, o vaso que era de barro, eu me sinto agora como um vaso de um metal duríssimo, um metal que não se rompe mais. A mensagem está tão firme aqui dentro que não vai escapar nunca mais. O jarro não vai cair e quebrar, porque agora é outra coisa. Eu estou de uma forma firme. Vamos para o versículo 8. Nós estamos passando um pouquinho adiante daquele que era o objetivo do bate-papo de hoje, né? Versículo 8. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, as tribulações vão continuar acontecendo. Eu estou com um tesouro, ainda num vaso de barro, vou ser atribulado, vou passar por dificuldades, vou. Estamos sempre encontrando as dificuldades, né? Se eu perguntar aí para vocês, tem alguém que ainda não passou por nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhum problema? Se tiver alguém, fique tranquilo, vai passar, tá? Vai chegar o momento da dor aí, sem sombra de dúvida. Então, vivermos angustiados em razão disso, né, de uma dor que vai vir, de uma dificuldade, não vale. Jesus diz: bem-aventurados aflitos, né, os que têm sede de justiça. Então nós temos, sim, sem sombra de dúvida, estar atribulados, mas angustiados não podemos, não, não devemos. Fosse assim, nós viveríamos eternamente angustiados, perdidos. As situações de dor, desespero, nos deixam perplexos, como ele diz no texto, perplexos, mas não desanimados. Então essas dificuldades nos deixam perplexos, né? Meu Deus, o que houve aí? O que eu faço agora? É natural, é natural. Vai nos deixar perplexos? Tudo bem, mas desanimar não. Entregar os pontos? Jamais. Cabe a todos nós o trabalho pela modificação das coisas. E encerramos com o versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só. Os que divulgam a boa nova, o evangelho, a mensagem, naturalmente são alvo de perseguições, sem sombra de dúvida. Até perseguições sutis, chacota, coisa desse tipo. Mas saibamos que nunca estaremos desamparados. Nós somos a ovelha, nós temos um pastor. E que pastor que nós temos, né? O Mestre está sempre conosco. Podemos nos sentir, às vezes, abatidos. É natural. Somos frágeis. Cansados. É natural. Somos frágeis. Mas não podemos aceitar que sejamos destruídos em nossos ideais. Não, não vale. Encontremos então em Jesus toda a força que nós necessitamos. Foi muito bom estar com vocês, meus amigos do Antônio de Oliveira, né? Gratos pela oportunidade, pelo carinho. Voltaremos em outra oportunidade e vamos encerrar com uma prece ao nosso Mestre. Jesus, nosso Mestre, amigo e companheiro, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em seu nome, pensando sobre o Evangelho que você trouxe e que nos deixou. Que no meio de dificuldades, de dores, que nos abalam, sim, é verdade, somos fracos, mas que tenhamos sempre essa referência tão linda, que é o teu coração, Jesus, o teu amor para conosco, e que possamos então seguir sempre da melhor forma. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, novamente, uma alegria estar com vocês. Que todos estejam bem, continuem bem e sempre buscando um entendimento cada vez maior. Forte abraço e fiquemos todos na paz de Jesus.